Saudações internautas e bem-vindos à Angop. Chegamos para mais uma edição do Céu Economia e Análise porque precisamos analisar o estado da economia no país e não só. Hoje, Daniel, bem-vindo. Fazemos aqui um balanço do primeiro semestre. Bem-vindo e mais uma vez, está muito elegante. Muito obrigado. Começar o programa desta forma e também o primeiro fecho do primeiro semestre, porque hoje já estamos em julho, pode ser que queira dizer alguma coisa, essa elegância, em termos também dos resultados para o país, em termos da economia e finanças. É importante fazer este tipo de ponto de situação para os internautas, para os nossos seguidores das várias plataformas da Angop, porque muitas das vezes o que acontece também nas nossas questões pessoais é que não fazemos os PDS, os pontos de situação, antes de avançarmos, para que também desta forma se analise o que correu bem ou extremamente bem e outras muitas vezes medianamente ou abaixo das expectativas. E este ano 2025 é sui generis, é uma complexidade tão transformadora, tão disruptiva, que muitas das vezes estamos a falar uma semana depois daquilo que já tinha sido mudado e voltou outra vez a ser alterado e estarmos aqui neste fórum de que comentamos muitas vezes aquilo que já foi comentado, mas que foi decidido de uma forma muito diferente. Podemos fazer um balanço positivo? Podemos. Quando nós entramos no ano 2025, e eu penso que lá em casa, onde está também aqui a ver esta emissão, se recorda da passagem de ano, onde estava, com quem estava, o que tinham na mesa para comemorar a passagem do ano 2024 para o ano 2025. E já estamos em julho. Nestes meses, os grandes feitos, os grandes acontecimentos ao nível, começando do mundo, foi de facto a tomada de posse de Donald Trump em janeiro, e depois em fevereiro começaram as alterações mais radicais que a partir da sua presidência, da sua administração de Trump, que foram as questões das barreiras e das taxas aduaneiras ou comerciais entre os Estados Unidos e todos os outros países, ou até inclusive com blocos económicos, como a da União Europeia, em que fez o quê? Abanar as estruturas daquilo que nós já dávamos como adquirido, que, portanto, para importar e exportar nós pagávamos um conjunto de taxas, mas que os Estados Unidos veio aqui dizer, bom, agora vamos aplicar taxas de 70, 100, 100 e tal por cento para certos países. Por outro, a continuação da guerra na Ucrânia, perpetrada entre a Ucrânia e a Rússia, depois também a questão dos ataques que continuaram de Israel à faixa de Gaza, à Síria, também ao Líbano, e entretanto, ainda no primeiro semestre do ano, Israel ataca o Irão, a República Islâmica do Irão, em que se colocou o medo a um nível que provavelmente nós não sentíamos desde a Segunda Guerra Mundial, com a questão das bombas nucleares. A força dessas armas nucleares de poderem servirem como colocar uma ameaça mundial perante um ataque de Israel ao Irão, porque tinha a potencialidade, o Irão, a potencialidade de ter armas nucleares para a sua autodefesa ou, inclusive, aquilo que o seu líder sempre falou, de que gostaria de que Israel fosse eliminado do mapa. E, portanto, essa possibilidade de um país destruir outro, mas que depois os efeitos das armas nucleares não eram só para Israel, provavelmente ia para grande parte do mundo, e, quiçá, até colocar a questão da extinção da nossa existência. Isto levou a que a economia mundial se sentisse numa situação de stress perante as alterações que iam ocorrendo, principalmente com Donald Trump, e também com aquilo que ia acontecendo entre Israel e os seus países vizinhos. Nesse sentido, Angola também não ficou fora disto, obviamente, destas questões. O que é que aconteceu? Perante uma menor atividade económica, mas expectativas mais baixas do petróleo, o preço do nosso petróleo, e nós falámos isto aqui há umas semanas atrás no Economia e Análise,
que estava a descer o preço do petróleo para níveis abaixo daquilo que está estabelecido no Orçamento Geral do Estado de 2025 de $70. De facto, até 30 de junho de 2025, o petróleo, face à última semana de junho, fez com que o preço do petróleo nos 6 meses, portanto no acumulado dos 6 meses, estivesse muito pouco acima dos $70, mas em sentido positivo. A produção do petróleo, também falámos aqui, estamos a produzir menos 3,5% de petróleo, o que, relacionado entre o preço e a produção, que nós estávamos aqui, as nossas contas públicas estavam bastante aqui prejudicadas, quando, por exemplo, em 2023-24 nós tínhamos aqui à volta dos 2 mil milhões de dólares de ganhos para as contas públicas, nós aqui só tínhamos 900 milhões de dólares por causa deste binómio, preço e produção. É verdade que no primeiro trimestre de 2025 o Instituto Nacional de Estatística nos deu a indicação de que crescemos 3,5% face a 2024. Isso é bom ou mau? É bom, porque no fundo é crescer a economia a um nível um pouco abaixo da média de 2024, foi de 4,14%, mas mesmo assim 3,5%, que podemos dizer que está acima do crescimento da população. Por outro lado, houve aqui alguns indicadores de estabilidade, nomeadamente a questão do dólar no Banco Nacional de Angola, até o Kwanza está acima do câmbio de 2024, estamos a falar de 911, e na questão também da banca comercial o dólar tem estado estável, e isto é uma moeda de referência para as nossas importações e exportações. É verdade que, por exemplo, o caso do euro já não é bem assim. Nós, até ao final de junho, e portanto sempre numa lógica acumulada, no Banco Nacional de Angola o Kwanza perdeu mais de 15% para o euro, quase 16% e quase 15% na banca comercial. Porquê? Porque muitas das necessidades de pagamentos, muita necessidade de carregamentos de cartões de crédito e da própria moeda estrangeira em papel físico tem sido em euros. E nessa senda tem sido a procura de euros tem sido bastante grande. Por outro lado, também dizer aqui que, portanto, o mercado cambial estável, o petróleo que se manteve aqui acima dos $70, sim, a partir de janeiro nós verificámos que o preço foi caindo, mas nos primeiros 6 meses foi positivo. Depois, por exemplo, também falando da Bolsa de Valores, onde nós temos 4 empresas cotadas, o Banco BAI, o Banco Caixa Geral de Angola, a ENSA e a própria Bodiva, de que, por exemplo, quem apostou em ações do Banco BAI desde 2022, e este ano também tem sido positivo, teve mais de 400% de capitalização. O mesmo se aplicou ao Caixa Angola, que foi o campeão destes primeiros 6 meses, campeão em termos de valorização, mais de 30%, foi do Banco Caixa Geral de Angola. A ENSA teve menos 25%, teve uma queda de 25% no valor das suas ações, e a própria Bodiva também teve em campo positivo. Aqueles dados e indicadores macroeconómicos também, de alguma forma, estancos. Gostaríamos de ter melhores resultados, por exemplo, o desemprego em 29%, sendo que o desemprego jovem largamente acima dos 50%. Estamos a falar de uma inflação que em comparação com 2024, nós estamos ao nível de 20%, quando começámos o ano com 29%. A inflação não passou de crescimento de preços para os preços ficarem mais baixos, não. O que está a acontecer este ano é que os preços continuam a subir. Sim, as nossas mamãs, os maridos, as esposas, todos nós que somos consumidores, verificamos que os preços não desceram. O que está a acontecer, e vamos aqui sempre esclarecer a opinião pública, é que os preços estão a subir menos este ano do que subiram no ano passado. Portanto, não há aqui um efeito de deflação. Deflação é quando os preços, de uma forma genérica, descem os seus preços. Nós não, continuamos a ter aumento dos preços, mas crescem menos, é como se fosse uma corrida. Estamos a continuar a correr, mas corremos mais devagar do que corríamos no passado. Temos tido aqui uma política de diplomacia económica. Não nos esqueçamos que mesmo já no final do primeiro semestre tivemos aqui a Cimeira dos Estados Unidos-África, inclusive também tivemos aqui um momento
de entrevista sobre aquilo que se antevia para essa Cimeira Estados Unidos-África de 4 dias, em que houve um conjunto de acordos firmados entre entidades norte-americanas e africanas, aqui dá à volta dos 2 mil milhões de dólares, com mais de 2.800 participantes, mais de 35 presidentes, chefes de governo e também das instituições norte-americanas. E isto tem sido uma lógica consecutiva do nosso governo, do nosso executivo, que, liderado pelo presidente João Lourenço, que tem feito este tipo de viagens, e também a recepção de estadistas, de governantes de outros países, numa lógica da promoção do país, também das potencialidades do próprio país, também com a Agência de Promoção de Investimento Externo, a APEX, também numa lógica de coordenação técnica dos benefícios, isenções e potencialidades do país. Nesta senda, tanto desta complexidade que temos externa, com também as nossas prioridades que temos ao nível do Orçamento Geral do Estado, as necessidades de sermos um país cumpridor das suas contas, nomeadamente com a sua dívida pública, que está controlada ao nível dos 60% a 61% da dívida, com uma dívida externa avaliada em 58 mil milhões de dólares. Quer dizer que este esforço financeiro que está a ser feito em nome também de termos aqui umas contas públicas que possamos apresentar a quem visita o país para investir, de que este também pode ser e é de facto um elemento positivo para investir no país. E o primeiro semestre, além de desafiante, é também uma preparação para aquilo onde nós já estamos, que é o segundo semestre. E agora lhe vou perguntar o que é que antevê deste último semestre? O que é que achas que deveria fazer? Vamos começar por aí. O que é que achas que deveria ser feito e o que é que deveria ser melhorado do que já se fez neste primeiro período? Olha, o segundo semestre deste ano, muito vai ser focado na realização das celebrações dos 50 anos da independência. De uma forma direta ou indireta, recursos do país vão ser destinados para as diferentes celebrações, sejam elas musicais, culturais, históricas, ao nível também da discussão da parte política dos 50 anos, também das entregas de medalhas, que também as condecorações que continuam a ser entregues às entidades que foram selecionadas em vida ou já numa lógica depois já título póstumo. Ao título póstumo. Por outro lado, também a questão que tem a ver com a apresentação do Orçamento Geral do Estado de 2026, essa discussão sobre um ano muito desafiante. O ano 2026 será um ano desafiante porque será o penúltimo ano, ou o último ano completo do mandato do Presidente João Lourenço. Porque 2027 as eleições serão na segunda metade do mês de agosto, como tem sido sempre desde 2010. E nesse sentido será o último ano completo onde serão apostadas muitos recursos, muitas baterias para um ano pré-eleitoral. Por outro lado, também a expectativa, sempre, e nós aqui na ANGOP vamos fazer um programa especial, será o dia 15 de outubro. Portanto, a Sua Excelência o Presidente da República e titular do Poder Executivo vai à Assembleia Nacional apresentar um relatório do ano 2024-25, portanto, entre 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2025, e também aquilo que nós falamos sempre, que é o Estado da Nação. Portanto, aquilo que também se pode perspectivar do discurso do Presidente na Assembleia Nacional, na Casa das Leis, no Parlamento Nacional, e que será também um mote para as discussões do Orçamento Geral do Estado, para as questões das autarquias, para as questões que tenham a ver com compromissos do país, ao nível do país com os angolanos, mas também com entidades externas, tendo em conta os tempos que tivermos a viver nesse mês de outubro, porque será já também dentro da reta final do ano. Por outro lado, também aqui os resultados que vamos tendo de algumas reformas que estão a ser feitas, para que dessa forma consigamos organizar melhor ainda o país para os desafios que vamos ter. Os desafios passam pelas melhorias de condições da sociedade,
desse investimento e dessa política de diplomacia económica, de darem resultados. Estamos a falar também das expectativas de controle de algumas situações de doenças, por exemplo, queiramos nós que já no segundo semestre já não tenhamos esta história da cólera, por exemplo, que nós também já esteja a correr muito bem já o ano académico, tanto do ensino primário, do ensino médio, do ensino secundário e também do ensino superior, porque já estaremos depois de setembro, outubro, também já a desenrolar esse processo. Vamos ver também como é que esta questão da inflação vai impactar em setembro com as propinas das escolas, se vai haver aumentos como estão previstos de acordo com a inflação de maio do INE, de 20%. Isto vai ter, vai ter um grande impacto nas famílias. Isto quer dizer que depois também há a preocupação e a procura de fechar bem um ano, em que há as questões das festas. Dezembro, em Angola, é o mês predileto das famílias para a realização de casamentos. Portanto, também muito dinheiro é gasto no mês de dezembro com festas de casamento, particularmente. Depois estamos a falar do Natal e da passagem de ano. Sim. Tudo isto em muito pouco tempo, que passa muito rápido e que em janeiro estaremos aqui a falar do mês do ano 2025, como também passou o primeiro semestre. Mas que estes indicadores macroeconómicos, que nós temos sempre aqui a falar no Economia e Análise, possam impactar, de facto, as pessoas sentirem isto na prática da vida das pessoas, para que o sorriso é tão importante para nós vivermos e vivermos melhor, como a economia é bela com a economia, na vida das pessoas, porque o otimismo, o sorriso, a esperança, a confiança, a previsibilidade, que tenho chamado tanto a atenção aqui no programa, que é sabermos, pelo menos podemos ter algumas perspectivas do que é que pode acontecer por via do quê? Do Governo, do Banco Nacional de Angola, de outras instituições que nos podem dar luzes para os próximos meses, se podemos e devemos investir, se as empresas podem contratar pessoas, se podem fazer investimentos para a melhoria do funcionamento das empresas e da administração pública. Isto é fundamental num segundo semestre, porque é um segundo semestre onde as metas e os objetivos vão ser medidos, vão ser reportados, e isto só faz sentido se as pessoas sentirem isto na vida delas, no dia a dia, para que, no fundo, a economia esteja mais presente na vida das pessoas, porque elas sentem aquilo que nós vamos falando, aquilo que vamos apresentando no bolso de cada um de nós. É fundamental isso. Queremos agradecer-te, Daniel, mas antes de agradecer-te, eu queria que fizesses, assim, de forma muito resumida, lá para casa, que desses umas dicas, e talvez uma só, sobre como economizar neste último semestre. Se tiver dinheiro para comprar 2 ou 3 coisas iguais àquela que quer comprar, é porque você tem dinheiro. Se você quer comprar uma geleira, mas só tem dinheiro para uma geleira, ainda não é o tempo para comprar a geleira. E isso é para evitar pedir emprestado, pedir crédito, ou outra forma qualquer de captar dinheiro que não é seu, mas que tem que devolver esse dinheiro e provavelmente com juros. Aguarde mais um pouco para ter dinheiro para 2 geleiras e quando tiver para 2 geleiras pode comprar uma. Que bom. Muito obrigada. Serviu para mim também. Próxima semana voltamos. Voltamos, sim, e é o modelo clássico de tabelas e gráficos, como essa é a minha praia, de demonstrar a economia com os tais números, as estatísticas, para fazer sentido na sua vida e também na minha. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E até a próxima semana. Nós colocamos um ponto final. Saiba que a vida é realmente bela com a economia. A próxima semana tem mais com Daniel Sapateiro aqui na Agência Angola Press. Saudações. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.